guys, aula number 14A, reading comprehension. We're going to talk about some biographies. First one, it's from Ernest Hemingway, An American Giant is the title of this biography. So it says like this: você está recebendo dados biográficos da vida de dos mais eminentes escritores da literatura americana, Ernest Hemingway. A matéria foi publicada pela revista Speak Up em sua edição de número 144. So, we're gonna go through the text now. So, Ernest Hemingway, An American Giant, 21st July 1899, born in Oak Park, Illinois, the second child of a doctor and a talented singer and music teacher. 1917, graduates from high school. 1918, serves as an ambulance driver in Italy, where he is badly wounded. 1925, publications of first major work in our time, a collection of short stories. 1926, publications of first novel, The Sun Also Rises, which gained him fame at the age of 27 that would last the rest of his life. 1937, served as a war correspondent during the Spanish Civil War. 1940, publications of For Whom the Bells Toll, his best-selling novel. 1945, settles in Cuba until the Castro regime forces him out. 1953, wins the Pulitzer Prize for the Old Man and the Sea. 1954, wins the Nobel Prize for Literature. 1961, kills himself with the shotgun in Kinchan, Idaho, after bouts of depression. Okay, so here is the text. Vamos aqui às questões, daí eu volto direto no ponto ali da questão. Das informações abaixo. Então vamos ver o que é verdadeiro das informações abaixo. Ernest Hemingway settled in Cuba for a time. If you take a look, se observarem, né? Aqui, ó, 1945, settled in Cuba until Castro regime forced him out. Então, sim, yes, that's okay. Ernest Hemingway settled in Cuba for a time. Number 2, settled, só voltando ali antes, na número 1, settled quer dizer que se estabelece, né, em determinado lugar, nesse caso aqui se estabeleceu em Cuba. Number 2, he won the Nobel Prize for Literature when he was 54 years old. No, ele ganhou o prêmio Nobel quando ele tinha 54 anos. Não, 54, vou marcar no texto, foi o ano que ele recebeu o prêmio Nobel da Literatura. Mas se ele nasceu em 1899, então o cálculo ali não bate para 54 anos. Então, this one is not correct. Number 3, Hemingway was a single child. Não, olha lá na primeira linha, fala assim, ó, the second child of a doctor, ok? And a talent singer, né? And a musician teacher. Então, os pais eram médicos e um deles lidava com música, né? Cantava e era professor. Então, quando eu digo he was a single child, isso quer dizer que ele era um filho único. E nesse caso não, se ele era o segundo, né? Então está incorreto. 4, he won fame after his 20s. Esse aqui faz sentido, né? Se tornou famoso ou ganhou fama depois dos seus 20 anos. Se você for lá no texto, olha lá, a major publication, major work,
In our time foi em 1925, então já tinha mais de 20 anos. Então, that's okay too. Next one, Hemingway was suicidal. Então, ali, ó, quando finaliza o texto em 1961, 1961, killed himself. Então, matou-se, né? Então, yes, he was suicidal. Yes. In number 6, because of a boot depression, he was killed. Quando eu digo assim, ó, he was killed, né? Até essa palavrinha aqui, ó, boot of depression, né? Falando sobre... só corrigindo a pronúncia aqui, bout depression, quer dizer um ataque, né, de depressão, né? He was killed, ele foi assassinado. E, na verdade não, ele suicidou-se. Então, a nossa resposta aqui só pode ser a letra E. Ok? 1, 4 and 5. Okay guys, next text. Don't lose it. We know that's inconvenient to be stopped, but the time spent at these checkpoints is time spent ensuring your safety. Então a ideia aqui nesse texto é falar sobre checkpoints, né? São pontos de checagem ali que provavelmente alguns motoristas irão parar, barreiras rodoviárias, como diz ali o glossary, ou fiscalização, né? Ensure, que é a palavrinha ali, garantir, ensuring, garantindo a sua segurança, ok? So let's go through the text. At some point in their lives, 3 out of every 10 Americans will be involved in an alcohol-related crash. Então o texto já começa dizendo assim que de 3 de 10 americanos estarão envolvidos em acidentes que têm relação com álcool, bebida, né? Last year alone, alcohol contributed to 38% of fatal crashes nationwide. Então, no ano anterior, a bebida contribuiu para os acidentes fatais na porcentagem de 38%, né, dentro do país. That is why we are conducting this checkpoint as part of the You Drink and Drive, You Lose It National Campaign. Esse texto até já foi visto anteriormente, mas ele, como está na parte de interpretação, é importante que a gente repasse ele. Então, é por isso que eles estão fazendo essa campanha, né? You Drink and Drive, You Lose It. Né? Você bebe e dirige, você perde, né? É uma National Campaign, uma campanha nacional. The facts tell a deadly tale, né? Os fatos falam de uma história mortal. Yes? So every 33 minutes someone in America dies in an alcohol-related crash. In 1998, nearly 16,000 were killed. Então, a cada 33 minutos alguém morre de acidente relacionado à bebida, né? Em 98, aproximadamente 16 mil foram mortos. Every 2 minutes, someone in America is injured in an alcohol-related crash. A cada 2 minutos, alguém está envolvido em um acidente que causa machucado, injured in an alcohol-related crash. Alcohol-involved traffic crashes annually results in more than $45 billion in economic costs. Olha o valor, né, que esses acidentes causam à economia, né? 45 bilhões de dólares. During a typical weekend, an average of 1 teenager dies each hour in a car crash. Almost 50% of those crashes involve alcohol. Então, né, para a faixa etária aí de vocês entenderem, ó, uma média de um adolescente morre a cada hora, né? Presta bem atenção, a cada hora num acidente de carro.
50% dos acidentes são relacionados à bebida. We appreciate your patience and support. Né? Então, apreciação pela sua paciência e pelo a sua ajuda, né? Pelo seu suporte. Ok? Então, um texto bem bacana, bem legal. É uma campanha feita, né, pela aquele ali, ó, ali embaixo, tá ali, né, o órgão, né, representante, né, htsa.gov. Então, vamos para as questões, né? Escolha a proposição correta. Então, a proposição, qual que é a proposta correta aqui, né? Que fala sobre o texto. Acima de 50% dos acidentes envolvem adolescentes, ocorrem nos finais de semana. Veja, não menciona nada referente ao final de semana. Fala que, né, envolve adolescentes, mas não tem referência a períodos de tempo, né? Seja durante a semana ou final de semana. B. Acidentes de carro envolvem consumo de álcool, roubam uma vida a cada meia hora aproximadamente. De novo, acidentes de carro envolvendo consumo de álcool roubam uma vida a cada meia hora aproximadamente. Veja ali nos fatos, né? Diz assim, every 33 minutes someone in America dies in an alcohol-related crash. 33 minutos, 33 minutes, é aproximadamente meia hora. Então, né, essa questão aí parece ok. Letra C. Cerca de 16 mil adolescentes perderam a vida em acidentes com veículos em 98. Veja, ali está falando no total de acidentes envolvidos, né? Então não fala que especificamente adolescentes. Letra D, né? Quando eu falo ali, né? Ali na mesma questão que eu falei que é uma questão interessante, né? Eu vou marcar aqui, né? Então esta aqui, ó, nearly 6,000 were killed, né? Mas não fala quem exatamente, né? Não é só adolescentes, né? Então são pessoas, né, no geral. Letra D. A cada 2 minutos, um motorista alcoolizado provoca um acidente fatal de trânsito. Então, ó, acidentes. Então, ok, every 2 minutes, que é aqui que ele está falando, a cada 2 minutos. Quando eu falo em injured, eu não falo em fatal, né? Eu falo em machucado, né? Que causa uma lesão. Então, pelo fato da gente dizer que acidentes fatais aqui nessa questão, então a questão está nula. Em média, um adolescente falece todo fim de semana em acidente automobilístico. De novo, né? Fim de semana, final de semana, né? Não tem nenhuma relação, né? Então, aqui voltando a questão. Veja, aqui, na verdade, eu falei em final de semana que não faz referência, mas tem aqui, né, na última linha, weekend, an average of one teenager dies each hour, né? Em média, um adolescente falece todo final de semana. Não, a gente está falando a cada hora, né? Então tem a palavra weekend aqui, que é final de semana. Lá na questão A, também fala em finais de semana, né? Ele fala 50% dos adolescentes envolvendo, acima de 50% dos adolescentes envolvendo em acidentes ocorrem no final de semana. Como eu falo acima de 50%, né, então aqui que está o problema, que ele está dizendo quase 50%, e aqui eu estou dizendo acima de 50%, então está aqui o problema da questão A. Desculpa, não era final de semana a referência, porque está realmente dizendo aqui weekend. Então, né, o que me vem a dizer que a questão mais correta realmente é a letra B. Ok? Ok, guys. Verdadeiro ou falso? Então vamos para a primeira. Em cada 10 americanos, 3 atropelarão alguém algum dia. Não, os acidentes que
que estamos analisando aqui no texto são relacionados a bebidas alcoólicas. Então, não tem nada a ver com atropelamento. Pode ser que aconteça, mas não menciona no texto. Próximo. Em cada 10 acidentes fatais, 3 são causados por motoristas alcoolizados. Em cada 10 acidentes fatais. Lá na primeira linha, ele fala 3 out of every 10 Americans. Né? Essa relação de 3 para 10 ali, então não significa acidentes fatais. É envolvimento em acidentes relacionados ao álcool. A bebida alcoólica. Número 3. 3 acidentes automobilísticos em cada 10 relacionam-se com a bebida alcoólica no passado. Então, 3 out of every 10 Americans. Americanos, não é acidentes. São os americanos. Essa é a relação. Né? E a última, em cada 10 americanos, né, que seria a questão correta, 3 algum dia se envolverão em colisão automobilística por consumo de bebida alcoólica. Essa aí está perfeita. Então, só pode ser a opção A. Ok? Next one. Alright. Então, primeira questão ali da 4. Área de... A gente vai identificar os itens, né, que aparecem no texto. Área de abrangência da campanha. Sim, quando eu falo, uso aquela palavrinha nationwide, né, eu quero dizer que é dentro do meu país, dentro da minha nação. Né? Então, está mencionado no texto. Number 2, total annual... está em português. Total anual arrecadado com as multas aplicadas. Então, veja, tem um valor ali, mas esse valor é de custo, né? Pode ser agregado a tudo, né? Não só de multas, né? Com deslocamento de policiais, com deslocamento de ambulância, com uso de equipamentos. Então, várias coisas se envolvem esses custos, e não somente as multas em si. Número 3, fator que motivou a iniciativa da barreira rodoviária. Sim, né? São esses acidentes que envolvem bebidas, né? Para que se assegurasse, né? Para que se tenha segurança, né? De que menos acidentes acontecerão. Então, esse é um fator importante. E número 4, a informação de que a barreira rodoviária integra uma campanha. Sim, né? É uma campaign, national campaign. Então, está bem descrito ali no texto. Número 5, multa imposta a motoristas eventualmente flagrados alcoolizados. Bom, de novo, né? Multas não menciona nada sobre, né, especificamente sobre multas, só custos em gerais. Então, marcaremos questão de letra C, 1, 3 e 4. Próxima questão, número 5. A informação em maiúsculo no início do panfleto educativo, logo após o título, compõe. Daí eu vou fazer uma leitura, se vocês quiserem voltar, eu vou dar uma olhada na página do livro aí de vocês, página 81, né? Diz assim: Don't lose it. We know that it's inconvenient to be stopped, but the time spent at this checkpoint is time spent ensuring your safety. Então a mensagem está bem clara ali, né? Tá te dando uma explicação, né? Por que, né, você está sendo parado naquele checkpoint, né? No final até do texto ele diz assim: We appreciate your patience and support. Né? Quer dizer, ele começa falando lá, né, dando uma razão, né, porquê, né, justificando, né, o porquê deste checkpoint. Então não é uma crítica, não é um testemunho, não é uma repreensão, não é nenhuma intimidação, e sim uma justificativa desse trabalho das barreiras. Então, letra E. Então, desse material aqui, está a página 81 ali, mas é a página 82, ok, galera?
Ok, guys, aprofundamento. Né? O nosso próximo texto falará sobre as questões 6 a 8. Então vamos lá direto ao texto. Actress and humanitarian Angelina Jolie Voigt was born in LA, Los Angeles, California on June 4th, 1975. She starred in a HBO biopic Gia before earning an Academy Award for the Best Supporting Actress for Girls Interrupted. Jolie has become one of the Hollywood's top marquee names, having starred in movies like Wanted, Mr. and Mrs. Smith, Thought, and Changeling. She has also directed the film In the Land of Blood and Honey. In October 2008, Jolie appeared in the Clint Eastwood-directed thriller Changeling, for which she received an Oscar nomination for Best Actress. She is a couple with actor Brad Pitt, yes, in the past, and has a big family. Jolie first adopted Maddox, her first son. 3 years later, Jolie adopted a daughter, Zarara. The couple's first biological daughter, Shilon, was born in 2006. In March 2007, Jolie added a new member to her family. She adopted another boy. In 2008, she gave birth to twins. A devoted humanitarian, Angelina Jolie was made a goodwill ambassador for the UN refugee agents in refugee agents in 2001. She has made headlines for her work to obtain aid for refugees in Cambodia, Darfur, and Jordan, to name just a few. In 2005, Jolie received the Global Humanitarian Action Award for the United Nations Association of the USA for her activism on behalf of refugees' rights. In May 2013, 37 years old, Jolie announced in a New York Times op-ed article titled My Medical Choice that she underwent a double mastectomy in an effort to prevent breast cancer in the future. The actress said she decided to undergo the surgery after learning that she carries a gene known as BRCA1, which increases the risk of both breast and ovarian cancer. The news made headlines all over the world. Ok? Então, essa foi um documentário, uma biografia, na verdade, né, da Angelina Jolie, ok? Alguns vocabulários aqui, né, interessantes de serem trabalhados. É interessante vocês, né, pesquisarem, né, quando eu digo assim, earning an academic award, né, que ganhou, né, com méritos, né, que mais? Starred, né? Estrelou, né? In movies. What else we can have here? Então, nessa primeira parte aqui, nesse primeiro parágrafo, fala da carreira dela em si, né? Ia ter um pedaço aqui da próxima também, né? Fala um pouco da carreira, onde ela trabalhou. Aqui, nessa terceira parte, na segunda partezinha, né? Fala sobre a família, né? E a partir daqui, né, dessa próxima, na verdade, aqui, né, desse pedaço aqui, a Devoted Humanitarian, fala bastante sobre o trabalho dela dedicado a trabalhos sociais, né? E ao final faz um relato breve, né, de uma situação que virou headline notícias dela por ter esse gene aqui, né, na genética, ter esse gene, né, acho que em português fala, né, a mesma palavra, né, vem da genética. Ela resolveu retirar os seios, né, seus breasts, both breasts, né, para evitar, né, que
ela tivesse algum tipo de problema no futuro relacionado ao câncer, né? Então, vamos lá. Número 6. According to the text, Angelina Jolie has received an academic award for Best Actress, an academic award for Best Director, Oscar for Best Supporting Actress, Oscar nomination for Best Director, MTV Movie Award for Best Performance. Então, eu vou marcar ali no texto, ó. She started, começa aqui, ó lá, in an HBO biopic gear before earning an academic award for Best Supporting Actress. Então tá lá. Então a gente sabe que essa questão é letra C. Um Academic Award é um Oscar, né, para melhor Supporting Actress, né? Okay, next one. Number 7. How many children does Angelina Jolie have, both adopted and biological? Então, contando ali no texto, né, biológico e adopted, é o total de 6. Ok? Based on the text about Jolie, assign true or false to the following sentence. Então vamos às questões. She has made headlines because of her involvement in sex scandal. Não, né? Não foi por sex scandal. Foi com problema, né, daquele mastectomy that she had to do. Então, falso essa aí. She has more adopted children than biological ones. Então, se vocês observarem no texto ali, é meio a meio, né? Não tem um que é mais do que o outro. São 3 biológicos e 3 adotados. Então, a resposta também é falsa. She has recently made public she has undergone surgery to prevent a disease. Então, ela fez uma cirurgia para prevenir uma doença. Sim, finaliza ali o texto falando sobre isso. Né? Qual era a disease, qual era a doença? Câncer que ela estava, né, prevenindo. She has won an award in recognition of her humanitarian activities. Sim, sim, sim. Então, fala lá no texto também that she has gained an award, an Oscar, not an Oscar, but an award. Qual era o award? Diz lá no texto, the Goodwill Ambassador, né? Então, ela ganhou uma embaixadora da boa vontade, né? Da esperança. Então, that's true. And the last one, she is known for both her acting career and humanitarian activities. Ela é conhecida tanto pela carreira de atriz quanto pelo trabalho, né, social humanitário. Então, é verdadeiro. Então, nós temos 2 falsas, 3 verdadeiras. Então, questão aqui, letra E. Very good. Let's move on. Ok, pessoal. A History of PI. Esse texto aqui nós vamos trabalhar as questões 15, 16 e 17. The History of PI says the author, though a small part of the history of mathematics is nevertheless a mirror of the history of man. Pete Beckman holds up this mirror given the background of the times when PI made progress, and also when it did not, because science was being stifled by militarism or religious fanaticism. The mathematical level of this book is flexible, and there is plenty for readers of all ages and interests. About the author. Pete Beckman was born in Prague, Czechoslovakia, in 1924. Until 1963, he worked as a research scientist for the Czechoslovakian Academy of Science. When he was invited as a
visiting professor to the University of Colorado, where he decided to stay permanently as a professor of electrical engineering. Dr. Beckman has authored 11 books and more than 50 scientific papers, mostly on probability theory and electromagnetic wave propagation. History is one of his side interests. Another is linguistics. He's fluent in 5 languages and he has worked out a new generative grammar which enables a computer to construct trillions of grammatical sentences from a dictionary of less than 100 unprocessed words. He also publishes a monthly pro-science, pro-technology, pro-free enterprise newsletter, Access to Energy, in which he promotes the viewpoint that clean energy can be made plentiful, but that access to it's blocked by government interference and environment paranoia. Ok? Então, um pouquinho da história do PI. Fala aqui do Peter Beckman, né, que é um agora permanente, né, professor, né, que tem a titularidade de professor, né, aquele que dá aula, né, a nível universitário, né, que tem um diploma diferenciado de teacher, né, da Universidade de Colorado, né, fala um pouquinho da história dele e vocabulários aqui nesse texto, né, marcaria alguns aqui, começando ali na primeira parte falando sobre the history of though, né, embora, né, palavrinhas chaves, são palavras que conectam, né, partes do texto, assim como essa palavrinha aqui, ó, nevertheless, né, mesmo assim, né, outras palavrinhas aqui interessantes, né, que eu marquei aqui, que são palavras que não são de uso tão comum, essa palavrinha stifled. Opa, vou refazer aqui a minha pronúncia. Não é stifled, é stifled, né? Stifled. Então, que tem a ver com repressão, e aqui a gente está falando de militarismo, né? Então, a repressão pelo militarismo, pelo fanatismo religioso. Né? Uma palavrinha de quantitativa aqui, né? Plant, muito, né? Plant. There is plenty for readers, tem muito para os leitores, né? What else can I say about it? Yes. Palavras simples como research, vocês sabem, né? Pesquisas. Não, um texto com muitas palavras complexas. Authored, interessante, né? Essa estrutura aqui. He says authored, né? Ele foi autor, né, de 11 livros, né? Usando como próprio substantivo, né, the author, então ele usou como verbo ali, né? What else? Né, falando um pouquinho do personagem aqui da história, né, que é o Peter Beckman, Dr. Beckman, é uma pessoa de vasto conhecimento, né, e uma cultura e um nível de conhecimento altíssimo, né? Também ele aqui, ó, tem conhecimento de 5 diferentes línguas, né? 5 languages. Trabalhou na geração de uma gramática que habilitava o computador a construir trilhões de processamentos, né? Então, assim, muito conhecimento, né? E para finalizar aqui, né? Uma última palavrinha que eu gosto muito dela, né, que é plentiful, né, plentiful, em abundância, né, em grande quantidade, né, tem a mesma ideia daquela palavra que nós vimos ali, plenty, né, então plentiful, ok? Então vamos para as questões. Question number 15, sorry. O texto foi extraído de uma, Ok, então letra A.
de uma aba, o texto foi extraído de uma aba ou orelha de livro. Daí você tem que analisar o seguinte, o que seria uma aba e uma orelha de livro, né? Aquela parte lateral que fecha, né? Que às vezes vem com informações, na grande maioria das vezes vem com informações do livro, né? Seria a extensão da capa virada para dentro, né? Letra B, um prefácio do livro. O que seria um prefácio, né? O prefácio, né, seria uma apresentação do texto preliminar, breve, né? E escrita pelo próprio autor, ou às vezes por outra pessoa, né? Colocado, né, normalmente no começo do livro, quer dizer, dentro do livro, né? Com explicações sobre o seu conteúdo, né? O que vai acontecer no livro e o objetivo desse material. Então, letra B, roteiro de leitura, né? Então, roteirinho você sabe, né? O que significa cada parte, né? Que significa, na verdade, né, ali uma sistematização da sua leitura, né? Então, vai determinar ali de forma organizada, né, a sua leitura. Uma resenha é uma nota breve, né, ou um resumo do conteúdo do livro, né? Então, faz uma tomada geral, né, de tudo. A resenha ela permite ter uma noção do que se trata a obra. E um ensaio literário é uma obra de reflexão que fala de determinado tema em que o autor pretende trabalhar sobre, expor sobre, né, de forma pessoal ou subjetiva. Então, pelo que nós lemos ali, né, e falar sobre o autor, o que me parece que é, na verdade, uma aba ou uma orelha de livro. Ok? Número 16. O livro A History of Pi descreve grande parte da história da matemática e da humanidade. Então, lá no texto fala though a small part of the history of mathematics. Então, é uma pequena parte, não é uma grande parte, né? Quando eu falo small, pequeno. Letra B. É direcionado apenas para iniciantes em matemática? Então, lá no finalzinho do primeiro parágrafo, na linha 8, né, 7, the mathematical level of this book is flexible and there is plenty for readers of all ages and interests. Quer dizer, abrange bastante pessoas, não só iniciantes, né, todas as idades e de todos os interesses. Letra C. Conta a história de Pete Beckman em tempos de repressão ao conhecimento. Então, não conta a história dele em tempos de repressão. Tem uma passagem bem rápida ali sobre stifled by militarism, que a ciência era, né, reprimida pelo militarismo, mas não conta a história dele em tempos de repressão, né? Tanto é que essa história progride, né, mais para frente. Então, não é a questão. Letra D. Associa conceitos matemáticos a fatos da vida cotidiana. Também não é uma questão correta. E não faz uma associação de conceitos matemáticos à vida cotidiana das pessoas, né? No texto não fala especificamente sobre isso. E a letra E é acessível a um público diversificado. É a mesma parte que eu falei ali quando menciona sobre, na letra B, que eu mencionei sobre, né, ser um público diversificado, diferente, né, de diferentes interesses. Então, essa questão é a questão correta. Número 17. Dentre os interesses de Pete Beckman, não se encontram, ou não se encontra, no singular, né? Será singular, com certeza. Então, a gente vai por aquele que ele não tem interesse, não fala, pelo menos no texto. A divulgação divulgação científica, na letra A, com certeza essa questão está certa,
né? Porque lá no último parágrafo ele menciona sobre as publicações que ele faz mensalmente, quer dizer, se ele faz publicação referente à ciência, né? Ele tem interesse na divulgação daquilo que ele está escrevendo. Letra B, a geografia. Bom, essa aí eu não vi em nenhuma parte do texto que falava sobre essa identificação com a geografia. Então, possivelmente seja a questão certa. Letra C, a história, né? Então, tem muito a ver com o que ele se interessa. Tem um parágrafo que fala ali na linha, na verdade, 21. History is one of his side interests. Né? História é um dos seus interesses, né, que ele trabalha ali paralelamente. Então, ele gosta muito de history. Letra D, a pesquisa científica. Né? Ele é um pesquisador, né, trabalha com pesquisa. Escreveu 11 livros, né, scientific papers. E sobre as línguas, foi mencionado anteriormente que ele, né, tem fluência em 5 línguas diferentes. Então, a nossa questão aqui é letra B. Ok, guys? E para finalizar aqui, trago o gabarito para vocês de todas as questões. Né? Espero que todos tenham acesso a um material. Essa parte de interpretação ela é muitíssimo importante. Né, esse trabalho nosso por vídeos, ele só resume aquilo que vocês podem fazer, né, em casa, individualmente. Tem muitos outros textos aí que dá para vocês trabalharem e para que fiquem mais preparados para os vestibulares. Ok? So I hope you like it and I'll see you next class. Bye!